O ano era 1307. Em uma câmara escura no castelo de Chinon, um homem pendia de correntes de ferro, seus punhos sangrentos e inchados. Jacques de Molay, grão-mestre dos Cavaleiros Templários, havia resistido por meses às torturas mais refinadas que a mente humana já concebeu. Seus interrogadores, agentes do rei Felipe IV da França, haviam aplicado o estrapado, uma técnica que deslocava os ossos dos ombros lentamente, permitindo que a vítima sentisse cada fibra muscular se rompendo. Mas isso era apenas o prelúdio. Nos registros da Inquisição Francesa, encontramos a confissão forçada de Molay. Confesso que cuspi na cruz, que neguei Cristo, que beijei outros homens na boca, no umbigo e nas nádegas. Palavras extraídas não pela verdade, mas pelo horror sistemático de técnicas que transformavam qualquer ser humano em uma marionete quebrada. O escriba papal que registrou suas confissões escreveu nas margens do pergaminho. Suas lágrimas misturavam-se com o sangue que gotejava de suas feridas. Ele implorava pela morte, mas a morte não era permitida até que as palavras certas fossem pronunciadas. Jacques de Molay não sabia, mas estava experienciando apenas uma pequena amostra de um catálogo de horrores que a humanidade havia aperfeiçoado ao longo de milênios. Cada civilização, cada império, cada era havia contribuído com sua própria versão do sofrimento deliberado e calculado. O que aconteceu com Jacques de Molay não foi uma aberração da história, foi o resultado natural de uma verdade perturbadora sobre a humanidade. Em todas as épocas, em todas as civilizações, seres humanos desenvolveram métodos cada vez mais sofisticados para infligir sofrimento em outros seres humanos. Não por necessidade, não por sobrevivência, mas por poder, controle e, frequentemente, por um prazer sádico que transcende qualquer lógica racional. Este não é um relato sobre a violência primitiva ou a brutalidade acidental. É um exame documentado de sistemas organizados de tortura que foram refinados, codificados e transmitidos através de gerações como uma forma de arte macabra. Cada técnica que será revelada aqui foi cuidadosamente desenvolvida, testada e aperfeiçoada por especialistas que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo da dor humana. Os arquivos históricos revelam uma verdade ainda mais chocante. As torturas mais cruéis não eram improvisadas em momentos de raiva ou desespero. Elas eram planejadas, executadas com precisão médica e documentadas com a mesma meticulosidade que um cientista registra seus experimentos. Manuais detalhados eram escritos, técnicas eram ensinadas em escolas especializadas e instrumentos eram forjados por artesãos que se especializavam exclusivamente na criação de ferramentas de sofrimento. A história que está prestes a ser revelada é construída inteiramente sobre documentos históricos verificados, registros judiciais autênticos e testemunhos preservados em arquivos de instituições que existem até hoje. Não há ficção aqui, apenas a realidade documentada de como a criatividade humana, quando direcionada para o mal, pode produzir horrores que superam qualquer obra de ficção. O que torna esses métodos ainda mais perturbadores é sua longevidade e universalidade. Culturas que nunca tiveram contato entre si desenvolveram técnicas surpreendentemente similares. Civilizações separadas por oceanos e séculos chegaram às mesmas conclusões sádicas sobre como quebrar o espírito humano através da dor física sistemática. Esta é a verdade mais sombria sobre nossa espécie. A capacidade de causar sofrimento deliberado não é uma anomalia histórica, mas uma constante que atravessa todas as fronteiras geográficas, culturais e temporais. Durante o período medieval, a tortura evoluiu de brutalidade primitiva para uma ciência precisa. Os registros da Inquisição Espanhola, preservados nos Arquivos Históricos Nacionais de Madrid, revelam um nível de sistematização que rivaliza com qualquer instituição moderna. Tomás de Torquemada, o grande inquisidor, não apenas autorizava torturas, ele as padronizava. O Directorium Inquisitorum, escrito pelo inquisidor Nicolas Eymerich em 1366,
funcionava como um manual técnico detalhado. Suas páginas descrevem meticulosamente o garrucha, uma técnica onde a vítima era suspensa por cordas amarradas aos punhos, com pesos presos aos pés. O manual especifica: os pesos devem ser aumentados gradualmente. Primeiro 25 libras, depois 50, até que os ossos se separem audível e visivelmente. Mas a garrucha era considerada uma tortura menor. O verdadeiro refinamento medieval manifestava-se no potro, um dispositivo que esticava o corpo humano além de seus limites fisiológicos. As transcrições dos tribunais descrevem como a vítima era presa por cordas que passavam por roldanas, permitindo que os torturadores aplicassem pressão controlada a cada membro separadamente. Maria de Casala, uma mulher acusada de heresia em 1532, deixou um testemunho preservado nos arquivos de Toledo. Sentia meus braços se separando do corpo como galhos arrancados de uma árvore. O som era como madeira rachando, mas vinha de dentro de mim. Ela resistiu por 6 sessões, antes de confessar crimes que nunca cometeu. Os registros médicos da época, escritos por cirurgiões que atendiam as vítimas após as sessões, revelam a precisão científica por trás desses métodos. Diego Álvares de Chanca, médico pessoal da rainha Isabel de Castela, documentou: o corpo humano pode suportar o alongamento de aproximadamente 15% antes que ocorram danos permanentes aos ligamentos. Os inquisidores aprenderam a manter-se exatamente neste limite. O aspecto mais perturbador desses registros não é apenas a crueldade, mas a burocracia que a cercava. Cada sessão de tortura era meticulosamente documentada. Escrivães registravam não apenas as confissões, mas também detalhes técnicos. Quantos turnos da corda, por quanto tempo, quais músculos se contraíram primeiro, em que momento exato a resistência se quebrava. Frei Antônio de Montesinos, em suas memórias secretas descobertas no século XVIII, revelou a mentalidade por trás desses métodos. Não buscávamos apenas a verdade, mas a submissão completa da alma. A dor física era apenas o caminho para quebrar a vontade humana de forma tão completa que a pessoa deixaria de existir como indivíduo. Esta mentalidade criou inovações técnicas assustadoras. A cuna de Judas, um dispositivo piramidal onde a vítima era baixada lentamente sobre a ponta, foi aperfeiçoada para causar máximo sofrimento sem causar morte rápida. Os registros indicam que algumas vítimas sobreviviam por dias inteiros nesta posição, mantidas conscientes por médicos que monitoravam seus sinais vitais. O mais chocante é que esses métodos não eram aplicados apenas a criminosos comuns. Nobres, clérigos, até mesmo crianças foram submetidas a essas técnicas quando suspeitas de heresia. As transcrições do processo contra os cavaleiros templários revelam que meninos de apenas 12 anos foram torturados com os mesmos métodos aplicados a guerreiros adultos. A documentação medieval prova que a tortura havia se tornado uma instituição respeitada, com seus próprios especialistas, equipamentos padronizados e procedimentos codificados. Era uma máquina burocrática de sofrimento que operava com a mesma eficiência que qualquer outro departamento governamental da época. Enquanto a Europa medieval sistematizava a tortura através da religião, o Oriente desenvolveu uma abordagem diferente: a elevação da crueldade a uma forma de arte refinada. Os anais da dinastia Tang, 618-907 d.C., preservados na Biblioteca Nacional de Pequim, contêm descrições de técnicas que combinavam conhecimento médico avançado com sadismo puro. O Ling Chi, conhecido no Ocidente como morte por 1000 cortes, representa o ápice dessa filosofia. Não era simplesmente uma execução, mas um ritual elaborado que podia durar dias inteiros. Os registros judiciais da dinastia Qing detalham como os executores eram treinados desde a infância para dominar esta técnica. Wang Wei, um executor especializado do século XVIII, deixou um diário onde descreve: cada corte deve ser preciso, muito profundo, e a morte vem rapidamente, muito superficial, e o sofrimento é insuficiente. O equilíbrio é a arte,
O Código Penal chinês do século XVI especificava exatamente quantos cortes deviam ser aplicados para diferentes crimes. Para traição imperial, 3.357 cortes. Para parricídio, 2.896 cortes. Cada corte era numerado e tinha uma localização específica no corpo. Mapas anatômicos detalhados indicavam a ordem exata. Primeiro os dedos, depois as orelhas, seguidos pelos músculos dos braços, sempre evitando órgãos vitais até as fases finais. Meng Zhao, um oficial da corte durante a dinastia Ming, testemunhou a execução do general rebelde Liu Jin em 1510. Suas memórias, descobertas em 1893, descrevem: no terceiro dia, Liu Jin ainda implorava por água. Seus olhos seguiam cada movimento do executor. A multidão que havia se reunido para assistir começou a se dispersar no segundo dia, incapaz de suportar os gritos, mas os gritos continuaram até o amanhecer do quarto dia. Mas o Ling Chi não era a única contribuição oriental para o catálogo de horrores humanos. O Japão feudal desenvolveu o Ishidaki, uma técnica onde pedras eram gradualmente colocadas sobre uma pessoa até que o peso quebrasse seus ossos lentamente. Os registros do período Edo revelam que esta tortura era aplicada principalmente a cristãos que se recusavam a renunciar à sua fé. Padre João Rodrigues, um jesuíta português que foi submetido ao Ishidaki em 1615, conseguiu enviar uma carta para Roma antes de morrer. Primeiro, senti meus dedos se partirem. Depois, as costelas. O peso aumentava pedra por pedra, e cada pedra era anunciada em voz alta, para que eu soubesse exatamente quanto sofrimento ainda estava por vir. Eles me ofereceram liberdade a cada nova pedra, mas eu conhecia o preço. A documentação japonesa revela um aspecto único da mentalidade oriental em relação à tortura. A ideia de que o sofrimento purificava tanto a vítima quanto o observador. O seppuku forçado, onde samurais em desgração eram obrigados a se eviscerar publicamente, não era visto apenas como punição, mas como um caminho para a redenção espiritual através da agonia física. Os registros médicos da época mostram que médicos orientais estudavam intensivamente os limites da resistência humana. Tratados médicos chineses do século XIV contêm diagramas detalhados dos sistemas nervosos, indicando exatamente quais nervos causar maior dor quando estimulados. Estas informações não eram usadas para a cura, mas para maximizar o sofrimento durante interrogatórios. Li Qingzhao, uma médica da corte imperial no século XII, escreveu em seu diário: o corpo humano contém 365 pontos de pressão que, quando manipulados corretamente, podem produzir dor sem causar inconsciência. Esta é a verdadeira arte, manter a mente acordada enquanto o corpo grita. O aspecto mais perturbador dos métodos orientais era sua integração com a filosofia e a espiritualidade. O sofrimento não era visto como um efeito colateral da justiça, mas como um componente essencial da ordem cósmica. Esta mentalidade criou técnicas que eram simultaneamente brutais e ritualísticas, transformando a tortura em cerimônias elaboradas que podiam durar semanas. O Renascimento europeu não trouxe apenas avanços artísticos e científicos, também revolucionou os métodos de tortura através da engenharia mecânica. Os inventários dos castelos medievais preservados nos arquivos reais revelam coleções inteiras de dispositivos que combinavam conhecimento de mecânica com imaginação sádica. A Donzela de Ferro de Nuremberg, construída no século XVI, representa esta evolução técnica. Contrariamente às lendas populares, os registros históricos mostram que não era uma execução rápida, mas um refinamento da agonia prolongada. O dispositivo era forrado com espinhos posicionados anatomicamente para perfurar pontos específicos do corpo, nunca órgãos vitais, sempre terminações nervosas que maximizavam a dor. Hans Schmidt, o carrasco oficial de Nuremberg, entre 1573 e 1617, mantinha um diário detalhado de suas execuções. Suas anotações revelam: a donzela deve ser fechada lentamente,
permitindo que cada espinho encontre sua marca gradualmente. O processo completo, quando executado corretamente, dura entre 6 e 8 horas. A vítima permanece consciente através da maior parte do processo devido ao posicionamento cuidadoso dos espinhos. Mas foi na França que a criatividade mecânica atingiu seu ápice mais perturbador. O écartèlement, desmembramento por cavalos, foi aperfeiçoado até se tornar uma ciência precisa. O caso mais documentado é o de Robert François Damiens, que tentou assassinar o rei Luís XV em 1757. Os registros oficiais da execução, preservados na Bibliothèque Nationale de France, descrevem um processo que durou 4 horas. Jacques Boucher, o carrasco responsável, enfrentou um problema técnico. Os cavalos não conseguiam desmembrar Damiens porque seus músculos eram muito fortes. A solução foi cortar tendões estratégicos nas articulações antes de amarrar as cordas. O cirurgião Antoine Louis, que supervisionava o procedimento, notou. Foi necessário fazer incisões nos ligamentos dos ombros e quadris antes que os cavalos pudessem completar seu trabalho. Damiens permaneceu consciente e falando até que o primeiro braço se separou. O relato de Casanova, que assistiu à execução, preserva os detalhes mais perturbadores. Damiens conversava com o padre até o último momento. Quando seu braço direito se separou, ele olhou para o coto e disse: "Este dia está durando muito tempo." Suas últimas palavras foram uma piada sobre sua própria agonia. A Alemanha contribuiu com o Judas Cradle, um dispositivo piramidal onde a vítima era posicionada de forma que seu próprio peso corporal causasse penetração lenta e progressiva. Os registros do Tribunal de Frankfurt mostram que este método era particularmente usado contra mulheres acusadas de bruxaria. Anna Pappenheimer, torturada em 1600, deixou um testemunho registrado pelo escriba do tribunal. "Implorei para que me matassem, mas eles disseram que a morte seria muito misericordiosa. O peso do meu próprio corpo se tornou meu carrasco." A evolução mais chocante veio com o Pear of Anguish, uma pera de angústia que era inserida em cavidades corporais e então expandida mecanicamente. Diferentes versões eram usadas para diferentes crimes, uma versão oral para blasfemadores, uma versão retal para homossexuais e uma versão vaginal para mulheres acusadas de adultério. Os registros médicos da época indicam que o dispositivo era projetado para causar danos internos irreversíveis sem causar morte imediata. Johann Eisenhut, um ferreiro de Rothenburg, que se especializou na criação desses dispositivos, deixou anotações técnicas detalhadas. O mecanismo deve expandir gradualmente, permitindo que a vítima sinta cada incremento. A expansão completa deve ser alcançada em pequenos estágios ao longo de várias horas, não de uma só vez. O aspecto mais perturbador desses desenvolvimentos mecânicos era sua padronização. Guilds especializadas foram formadas para criar e manter esses instrumentos. Manuais técnicos circulavam entre carrascos, compartilhando melhorias e inovações. A tortura havia se tornado uma indústria artesanal respeitada, com seus próprios artesãos especializados e padrões de qualidade. Os impérios coloniais dos séculos XVII e XVIII introduziram uma dimensão nova e talvez mais sinistra na arte da tortura: a destruição sistemática da psique humana. Os registros da Companhia Holandesa das Índias Orientais, preservados nos arquivos nacionais de Haia, revelam métodos que combinavam privação sensorial com humilhação calculada para quebrar não apenas o corpo, mas a identidade da vítima. Jan Pieter Zoon-Cohen, governador-geral das Índias Orientais holandesas, desenvolveu o que chamava de interrogatório silencioso. As vítimas eram colocadas em células completamente escuras, onde o único som era o gotejamento constante de água. Os registros de Cohen descrevem: após 14 dias de silêncio absoluto, um homem começará a falar com as gotas de água como se fossem pessoas. Após 21 dias, ele confessará qualquer crime que sugerirmos, apenas para ouvir uma voz humana. Mas,
foram os franceses na Argélia que aperfeiçoaram a tortura psicológica a um nível científico. Durante a conquista colonial do século XIX, oficiais franceses desenvolveram a técnica da baignoire, afogamento controlado combinado com manipulação emocional. General Jacques de Bourbon-Bussy escreveu em suas memórias: "Descobrimos que alternar entre afogamento e salvação cria uma dependência psicológica. A vítima passa a ver o torturador como seu salvador, não seu carrasco." Os registros médicos do Hospital Militar de Argel revelam estudos sistemáticos sobre os efeitos psicológicos da tortura prolongada. Dr. Henri Laveran, e que mais tarde ganharia o Prêmio Nobel por seu trabalho com malária, conduziu experimentos em prisioneiros argelinos. Suas anotações incluem: observamos que a personalidade pode ser completamente reconstituída através da aplicação controlada de terror e alívio. O sujeito eventualmente adotará qualquer identidade que lhe oferecermos como escape da incerteza. Os espanhóis nas Américas contribuíram com uma inovação particularmente cruel: a tortura através de familiares. Bartolomé de las Casas, em sua brevíssima Relación, descreve como conquistadores forçavam pais a assistir à tortura de seus filhos, sabendo que o sofrimento emocional dos pais frequentemente excedia qualquer dor física que pudessem suportar. Diego de Landa, bispo de Yucatán, documentou esta técnica em detalhes. Descobrimos que um homem que resistiria a qualquer tortura física se quebrará imediatamente quando forçado a assistir à mesma tortura sendo aplicada a seu filho. A mente paterna é mais frágil que qualquer corpo. Nos registros da Inquisição no vice-reino do Peru, encontramos o caso de Túpac Amaru II, líder da rebelião indígena de 1780. Antes de sua execução, foi forçado a assistir ao desmembramento de sua esposa, filhos e seguidores. O vice-rei Antônio de Mendoza escreveu: "Sua expressão mudou completamente após testemunhar a morte de sua família. O homem que havia desafiado um império inteiro se tornou uma criança chorosa, implorando por misericórdia." A inovação mais sinistra veio dos portugueses no Brasil, que desenvolveram a tortura da esperança. Escravos eram informados de que seriam libertados se resistissem a determinada tortura por um tempo específico. Padre Antônio Vieira registrou: "O homem que sabe que sua agonia tem um fim definido a suportará com dignidade, mas aquele que é informado que pode terminar a qualquer momento se desespera quando percebe que o fim prometido nunca chega." Esta abordagem psicológica revelou uma verdade perturbadora sobre a mente humana. É mais fácil quebrar a esperança que o corpo. Os colonizadores europeus descobriram que criar expectativas falsas e depois destruí-las sistematicamente era mais eficaz que qualquer instrumento físico de tortura. O legado desses métodos transcendeu as colônias. Técnicas desenvolvidas para subjugar populações coloniais foram eventualmente importadas de volta para a Europa, onde influenciaram os sistemas penais modernos, e mais tarde, os regimes totalitários do século XX. O século XX transformou a tortura de arte artesanal em processo industrial. Os regimes totalitários não apenas herdaram as técnicas ancestrais, mas as sistematizaram com eficiência fabril. Os arquivos abertos após a queda do Muro de Berlim revelam que a Stasi, polícia secreta da Alemanha Oriental, mantinha manuais de 847 páginas detalhando métodos de interrogatório aprimorado. Erich Mielke, chefe da Stasi por 32 anos, desenvolveu o conceito de Zersetzung, decomposição psicológica. Não se tratava mais de extrair confissões através da dor física, mas de destruir sistematicamente a sanidade mental da vítima através de manipulação ambiental. Os registros internos da Stasi descrevem: o objetivo não é quebrar o sujeito durante o interrogatório, mas destruir sua capacidade de funcionar na sociedade de forma que ele se torne um exemplo vivo de nossa capacidade. As técnicas incluíam reorganizar secretamente os móveis da casa da vítima, alterar o conteúdo de cartas antes da entrega
e organizar coincidências perturbadoras na vida diária. Hans Joachim Tiede, ex-agente da Stasi que desertou em 1985, revelou: podíamos fazer um homem questionar sua própria sanidade sem nunca tocá-lo fisicamente. Víamos professores universitários se tornarem paranoicos dementes em questão de meses. Na União Soviética, a NKVD de Lave, Renti Beria, elevou a privação de sono a uma ciência exata. Os protocolos internos, revelados nos arquivos de Lubyanka em 1991, especificavam que o interrogatório deveria durar exatamente 19 horas e 45 minutos, seguido por 15 minutos de descanso, antes de reiniciar. Este ciclo era mantido por semanas. Alexander Solzhenitsyn documentou sua própria experiência. No 12º dia sem sono real, comecei a ver pessoas que não estavam lá. No 15º dia, assinei uma confissão admitindo que havia planejado assassinar Stalin, mesmo sabendo que era impossível. Eu estava em um campo de trabalho quando supostamente teria feito os planos. Os nazistas contribuíram com a experimentação médica, tortura disfarçada de pesquisa científica. Dr. Josef Mengele, em Auschwitz, não apenas torturava, mas documentava meticulosamente os resultados. Seus registros, capturados pelos aliados, mostram experimentos onde crianças gêmeas eram deliberadamente infectadas com doenças para estudar como corpos geneticamente idênticos reagiam diferentemente à dor. Vera Alexander, enfermeira forçada a assistir Mengele, testemunhou no julgamento de Nuremberg. Ele media quanto tempo levava para uma criança morrer quando injetada com diferentes substâncias diretamente no coração. Tudo era cronometrado e registrado. Quando uma criança demorava mais que o esperado para morrer, ele mostrava genuína curiosidade científica sobre a anomalia. Mas talvez a inovação mais perturbadora do século XX tenha sido a tortura limpa, métodos que não deixavam marcas físicas permanentes. A CIA desenvolveu o Manual Kubark em 1963, que codificava técnicas de privação sensorial, desorientação e manipulação psicológica. O manual especificava: a aplicação de pressão psicológica intensa por períodos prolongados pode induzir regressão psicológica onde o sujeito adulto exibe comportamentos infantis e se torna emocionalmente dependente do interrogador. Estas técnicas foram testadas no programa MK-Ultra, onde cidadãos americanos foram submetidos a experiências sem seu conhecimento. Dr. Donald Ewen Cameron, psiquiatra que conduziu experimentos MK-Ultra no Allen Memorial Institute, desenvolveu a condução psíquica, um processo onde a personalidade da vítima era deliberadamente destruída através de choques elétricos e drogas antes de tentar reconstruí-la com nova programação. Suas anotações clínicas registram: o paciente deve ser reduzido a um estado vegetativo antes que a nova personalidade possa ser implantada. O processo é semelhante a formatar um disco rígido antes de instalar novo software. Velma Orlikov, uma das vítimas de Cameron que sobreviveu, testemunhou perante o Congresso americano. Quando acordei, não sabia quem eu era. Não reconhecia meu marido ou filhos. Tive que reaprender a falar, a andar, a usar o banheiro. Eles não apenas torturaram meu corpo. Eles roubaram minha alma. O século XX provou que a tecnologia moderna poderia amplificar infinitamente a capacidade humana de causar sofrimento. A industrialização não apenas tornou a tortura mais eficiente, mas a legitimou através de pseudociência e burocracia governamental. A história mais perturbadora sobre a tortura humana não é sua existência, mas sua legitimação. Em 2005, documentos desclassificados revelaram que os Estados Unidos, uma nação fundada sobre princípios de liberdade e dignidade humana, haviam oficialmente legalizado técnicas que, historicamente, condenava como crimes contra a humanidade. O Memorando da Tortura, de John Yoo, advogado do Departamento de Justiça, redefiniu legalmente o conceito de tortura. Cego,
Do documento. A tortura só ocorre quando a dor infligida é equivalente àquela associada com falência de órgãos, dano permanente ou morte. Esta definição técnica permitiu que métodos medievais fossem aplicados sob supervisão legal moderna. As fotografias de Abu Ghraib mostraram ao mundo que soldados americanos estavam aplicando técnicas idênticas àquelas documentadas na Inquisição Espanhola: humilhação sexual, privação de sono, posições de estresse prolongadas e privação sensorial. A diferença era que agora existia uma estrutura legal que autorizava essas práticas. Specialist Lindy England, fotografada segurando uma coleira ao redor do pescoço de um prisioneiro iraquiano, mais tarde testemunhou: "Nos disseram que isso não era tortura, era condicionamento. Tínhamos manuais que especificavam exatamente o que podíamos fazer. Tudo era legal segundo nossos superiores." O paradoxo se torna ainda mais chocante quando consideramos que muitas das técnicas legalizadas no século XXI eram idênticas àquelas pelas quais os Estados Unidos processaram criminosos de guerra japoneses após a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, soldados japoneses foram condenados à prisão perpétua por aplicar waterboarding em prisioneiros americanos. Em 2002, a mesma técnica foi oficialmente aprovada pela CIA, do Dr. Stephen Miles, que estudou os registros médicos de Guantánamo, revelou que médicos militares americanos estavam usando informações médicas dos prisioneiros para aperfeiçoar métodos de interrogatório. Alergias, fobias e traumas passados eram catalogados e depois explorados durante interrogatórios. Médicos que juraram não causar mal estavam ativamente participando na criação de sofrimento personalizado. O aspecto mais sinistro desta legalização é sua linguagem técnica. Termos como interrogatório aprimorado, desconforto moderado e pressão psicológica controlada mascaravam práticas que eram substancialmente idênticas aos métodos da Inquisição. A burocracia moderna havia encontrado uma forma de aplicar técnicas medievais através de memorandos legais e aprovações administrativas. James Mitchell, psicólogo que desenvolveu as técnicas aprimoradas da CIA, defendeu seus métodos dizendo: "Não é tortura se for autorizado por um governo democrático e executado por profissionais treinados seguindo protocolos específicos." Esta lógica ecoava perfeitamente a mentalidade de Tomás de Torquemada, que justificava suas técnicas como necessárias para proteger a sociedade cristã. A verdade mais perturbadora é que a tortura nunca desapareceu da civilização humana. Ela simplesmente evoluiu linguisticamente e legalmente. O mesmo sadismo refinado que caracterizava os métodos medievais persistia no século XXI, mas agora era aplicado por profissionais com diplomas universitários, seguindo protocolos aprovados por advogados e supervisionado por médicos. A hipocrisia era completa. Nações que se consideravam guardiãs dos direitos humanos estavam aplicando sistematicamente os mesmos métodos que haviam condenado em tribunais internacionais de crimes de guerra. A única diferença era a papelada legal que acompanhava cada sessão de tortura. Ao examinar 5 milênios de crueldade humana sistematizada, uma verdade inevitável emerge das trevas da história. A capacidade de torturar não é uma aberração de mentes perturbadas, mas uma característica inata da espécie humana que se manifesta consistentemente através de todas as culturas, religiões e períodos históricos. Cada civilização que já existiu desenvolveu seus próprios métodos refinados de causar sofrimento deliberado. Cada sociedade que se considerava mais evoluída que suas antecessoras acabou criando técnicas ainda mais sofisticadas de quebrar o espírito humano. Cada geração que jurou nunca mais acabou encontrando novas justificativas para aplicar versões modernizadas dos mesmos horrores antigos. Os registros históricos revelam que as técnicas mais cruéis não emergiram de impulsos primitivos ou momentos de raiva descontrolada. Elas foram produtos da inteligência humana, aplicada metodicamente ao problema de como causar máximo sofrimento.
Médicos contribuíram com conhecimento anatômico, engenheiros projetaram dispositivos mecânicos, advogados criaram justificativas legais, sacerdotes ofereceram legitimação espiritual, psicólogos desenvolveram métodos de quebrar a mente. A colaboração de mentes brilhantes na criação de sofrimento sistemático representa talvez o aspecto mais sombrio da natureza humana. Nossa capacidade de racionalizar qualquer atrocidade quando ela serve aos nossos propósitos. Cada torturador acreditava sinceramente que estava fazendo o trabalho necessário para proteger algo maior: a fé, o Estado, a segurança, a ordem social. Jacques de Molay, cujo sofrimento abriu esta narrativa, não foi vítima de selvageria medieval, mas de um sistema burocrático altamente organizado que operava com aprovação real, supervisão clerical e documentação meticulosa. Seus torturadores não eram monstros, eram funcionários públicos cumprindo ordens, seguindo protocolos aprovados e registrando resultados para revisão administrativa. Esta é a verdade mais aterrorizante sobre a tortura humana. Ela não requer monstros para ser executada, apenas pessoas normais dispostas a obedecer autoridades e seguir procedimentos. A banalidade do mal se revela quando percebemos que os maiores horrores da história foram cometidos por burocratas conscientes, seguindo regulamentos aprovados. O catálogo de crueldades humanas documentado nestas páginas não representa o passado primitivo da humanidade, mas seu presente contínuo. Enquanto estas palavras são lidas, em algum lugar do mundo, alguém está sendo submetido a técnicas que diferem apenas superficialmente daquelas aplicadas há 1000 anos. A única diferença real entre o passado e o presente é nossa capacidade aprimorada de esconder, justificar e normalizar o sofrimento que infligimos uns nos outros. Evoluímos na arte de torturar, mas permanecemos fundamentalmente inalterados em nossa disposição de fazê-lo. Depois de examinar as técnicas mais cruéis já aplicadas pela humanidade, uma pergunta permanece: que outros horrores ainda não documentados existem nos arquivos secretos das civilizações, que ainda não se permitiram examinar suas próprias sombras mais profundas?